Vamos fazer alguns exemplos envolvendo multiplicação e divisão de frações. Você vai observar que multiplicação e divisão de frações é bem mais simples do que resolver uma adição ou subtração com denominadores diferentes. No caso da multiplicação, basta a gente multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Observe, 3 vezes 2 é 6. 7 vezes 5, 35. Resolvido o primeiro exemplo. Eu não tenho como simplificar, porque o número de cima, o numerador, é o número par e o denominador é o número ímpar. Então, neste caso, eu não tenho nenhum número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Vamos então ao exemplo B. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 2, 18. Neste caso, eu posso simplificar o 6 e o 18, escolhendo o número que eu possa dividir os dois ao mesmo tempo. Olhando para aqui, eu posso observar que eu posso dividir o de cima por 6 e o de baixo por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1. 18 dividido por 6 é 3. Então, eu tenho aqui 1/3. No caso da divisão, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Na multiplicação, a gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. No caso da divisão, a gente vai fazer assim. A gente vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, aqui eu tenho, a primeira fração é 2 sobre 5, eu vou repetir 2 sobre 5 e vou multiplicá-la pelo inverso da segunda fração, que no caso é 3 sobre 7, vai ficar 7 sobre 3. Agora é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 2 vezes 7, 14. 5 vezes 3, 15. Portanto, está resolvida a expressão. Vamos ao exemplo da letra D. Eu vou repetir a primeira fração aqui, que é 7 sobre 10, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Então, vamos fazer 7 vezes 5, 35. 10 vezes 3 é 30. Feito isso, eu tenho como simplificar. Eu vou escolher um número que eu posso dividir 35 e 30. Nesse caso, eu posso escolher o número 5. 35 dividido por 5 dá 7. E 30 dividido por 5 dá 6. Aqui está o resultado do exemplo D. É importante lembrar que frações é algo que está sempre presente em situações tanto de matemática quanto de física, por exemplo. É muito comum a gente se deparar com um problema que exige a multiplicação, divisão, principalmente com frações. Então, aprender isso é fundamental para a gente não ter dificuldade em problemas um pouco mais elaborados. Forte abraço, Ademilson Leandro.